Meus amados irmãos, queridos ouvintes, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui firmes no nosso propósito, estudando os 150 Salmos da Bíblia Sagrada e hoje vamos aqui para o Salmo 72, Salmo de Salomão, filho de Davi. Vamos aqui para o verso 1 que diz assim: Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Então Salomão, ele pede a Deus aqui, em oração, para que Deus viesse a dar ao rei a sua retidão e a sua justiça. Quem era o rei? Ele mesmo, Salomão, que além de ser rei, também era filho do rei Davi. Precisamos pedir a Deus para que Deus nos ensine o seu caminho, para que Ele venha nos ajudar a ter um coração reto diante dele e fazer a sua vontade. Vamos aqui para o verso 2. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Olha só. Você está vendo porque Salomão, no verso 1, ele pede para Deus retidão, para que ele viesse a julgar, o seu povo com justiça, ou seja, da maneira correta que agrada o coração de Deus. Agora, vamos para o verso 3 ao 17, que diz assim: Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-te-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, e preciso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Meus irmãos, aqui vemos o quanto Salomão, ele tinha um coração voltado para Deus. Ele desejava não fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Ele desejava não julgar da sua maneira, do jeito que ele achava melhor, mas da maneira de Deus. Aqui, meus irmãos, Salomão poderia orar e pedir para que Deus viesse a lhe dar mais riqueza, pois ele já era rico, mas não. Aqui ele pede para que Deus viesse a dar para ele um coração reto, um coração temente, um coração sábio, para que ele viesse a praticar a justiça. Ou seja, julgar o povo de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, olha só,
o que ele diz aqui no verso 7. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Ou seja, o que significa? Quando um justo ele reina sobre uma nação, há paz e prosperidade. Você sabia disso? Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês possam me entender melhor. Um exemplo, quando há sobre um país um presidente que é justo, né, que teme a Deus, ou seja, que se coloca no lugar do pobre e do necessitado, que se compadece da nação, né? Ou seja, ele ama a Deus, ele teme a Deus, ele respeita a Deus, então também ele respeita o seu próximo. Então, meus irmãos, quando há um presidente justo sobre uma nação, sobre um país, há paz e prosperidade e justiça sobre aquela nação. E não só ele é abençoado, mas toda a nação também será abençoada. Então, meus irmãos, vou dar outro exemplo. Agora, se for colocado sobre um país um presidente que, primeiro, não ama a Deus, não teme a Deus, não respeita a Deus, e se esse presidente ele não ama a Deus e não teme a Deus, ele também não vai amar o seu próximo. Ou seja, é uma pessoa que só pensa em si mesmo e despreza o pobre necessitado. Então, irmã Dani, o que virá sobre esse país, sobre essa nação? Não haverá paz sobre a nação, mas injustiça, todo tipo de imundícia. Em vez de haver bênção, como quando o justo reina, haverá maldição sobre aquela nação. Sabe por quê? Porque quando uma autoridade é colocada sobre uma nação, se aquela autoridade teme a Deus, então as bênçãos de Deus vêm sobre aquela nação. Mas se aquele presidente não teme a Deus e não respeita a Deus, vem a maldição sobre a nação. E todo o povo sofre. Mas quando um justo reina, o negócio é diferente. Deus encontra lugar para ele operar, para ele cumprir a sua vontade. Vamos aqui para finalizar 18 e 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Olha só Deus faz maravilhas. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus grande, Deus forte, poderoso na batalha, o Deus que para ele não há nada impossível. É isso mesmo. Se você que está me ouvindo, quem sabe você tem olhado para a sua vida, né? E você tem um problema, uma causa, que você olha e diz, é impossível de ser solucionado. Não tem mais jeito. Ei, só Deus faz maravilha. Se você crê, Deus pode fazer maravilha na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, dentro do seu lar. Deus pode entrar, né, restaurar, restituir aquilo que você perdeu. Deus faz maravilha, mas abra o seu coração, tá bom? Faça como Salomão, não seja aquela pessoa que faz a própria vontade. A nossa vontade é falha, mas ore e fala, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Ainda que seja doloroso, difícil, no início eu posso não estar, eu possa não entender, mas a tua vontade é melhor para mim. Peça como Salomão, Senhor, me dê um coração reto. Aleluia, diante do Senhor. Me ajuda, me ensina a praticar a tua justiça, porque quando você fizer isso, aleluia, você verá as maravilhas de Deus na sua vida. E não somente você será uma pessoa abençoada, mas toda a sua família. Onde você colocar a sua mão, onde você pisar a planta dos seus pés, será abençoado, porque você é uma pessoa que você não somente leva a bênção de Deus, você é a própria bênção de Deus, porque aquela pessoa que pratica a justiça, que faz a vontade do Senhor e não a sua, ela
é a própria bênção. Ela é uma pessoa abençoada e próspera. Amém? Verso 20 para finalizar. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Meus queridos, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.